Bem-vindos ao Underground do Booktuber. Esse vídeo vai ser bem espontâneo, porque eu acabei de terminar de ler esse livro incrível, que é o Abre o Despedaçado, do Ismael Cadaré. E eu quero panfletar ele, por isso que eu vim aqui. E, enfim, eu fiquei pensando se eu falava desse livro pra vocês, porque esse livro nem e-book tem pra comprar, não tá disponível pra comprar nas lojas, né? Tipo, Amazon, Americanas, enfim. Mas eu resolvi vir falar porque eu achei ele na estante virtual. Eu vou ver se tem no Mercado Livre também. Por preços bem acessíveis, tem vários lá por R$ 25, R$ 30. Então eu pensei, se alguém quiser ler por interesse e ao ver minha resenha, vai ter a opção de comprar e por um preço barato, por um preço justo. Então eu vou deixar aqui na descrição os links dos livros que eu achei. Essa aqui veio nessa coleção Grandes Escritores da Literatura Contemporânea, que era só clássico contemporâneo, que saía por essa coleção aqui. A coleção da Planeta de Agostini. Eu não sei se saía pela Folha de São Paulo, se eu não me engano. Era tipo, você pagava pra vir por mês, alguma coisa assim. E aí aqui saía ninguém menos que Cormac McCarthy, Nishita Zaki, tinha esses grandes escritores contemporâneos, que a gente chama de clássicos contemporâneos, né? Quando o escritor ele consegue eternizar tanto sua obra em pouco tempo, que já é considerado um clássico. E Ismael Cadaré é um desses escritores. E simplesmente literatura albanesa. Eu nunca tinha lido nada desse país. É um país no leste europeu. O Ismael Cadaré é um dos poucos escritores albaneses famosos no mundo todo. E esse livro foi escrito em 1982. Pra vocês terem noção, ele é quase a idade da minha mãe. Ele já foi publicado faz um tempinho. Tem um filme com o Rodrigo Santoro, que provavelmente vou assistir depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Até porque eu gosto muito do Rodrigo Santoro, então eu gostei bastante da escolha. Se eu não me engano, ele foi feito por um cineasta brasileiro, o filme. Então, Ismael Cadaré, como eu falei, é um autor albanês, ele ainda está vivo. Ele tem 88 anos hoje em dia. E esse livro, cara, ele me impactou. Eu fiquei despedaçada depois do final do livro. Falei, eu vou falar bem dele mesmo assim, porque eu favoritei o livro também. Esse livro vai contar a história do Gjorg. Provavelmente todos os nomes que eu estarei falando aqui estão com a pronúncia errada, mas ignore porque eu não falo albanês e nem essas línguas que estão aqui, então vou falar no jeito abrasileirado mesmo. E o Gjorg, a primeira cena do livro, a primeira página, vai ser o Gjorg tentando matar um cara, que ele vai matar, isso nas primeiras cenas do livro. E aí a gente vai entender que aqui o Ismael Cadaré está contando pra gente como é que funciona o Kanun, que é um código de conduta que é como se fosse um sistema jurídico mesmo, que existe numa região montanhosa da Albânia, em um lugar específico. Isso realmente existe na vida real, não foi inventado para ficção. E isso que é o trágico da história, porque isso existe, eu vou contar para vocês como funciona. E lá nesse lugar, especificadamente, não tem leis. Essas pessoas são geridas pelo Kanun. O Estado albanês não pode interferir nessas leis. Eles já até tentaram, mas não dá. O povo das montanhas é gerido pelo Kanun. E como funciona o Kanun? Basicamente, para essas pessoas, existem duas coisas mais importantes: Deus e o amigo. E o amigo é basicamente um hóspede. Então, se você hospedar na casa dessas pessoas, você pode fazer literalmente o que você quiser, menos mexer na comida deles. E sim, isso não é piada, é o que tá aqui. E aí, o que acontece? Se você for hóspede de alguém que está numa dessas aldeias regidas pelo Kanun, e você for morto enquanto está na casa de alguém, a pessoa, a casa onde você morreu, o clã dessa casa onde você morreu, tem que se vingar da pessoa que te matou. E aí começa uma coisa chamada vendetta, que é basicamente uma troca de morte. Então, eu vou ter que ir lá matar o cara que matou o meu hóspede, aí ele vai ter que me matar, e aí vai ficar essa troca, sabe? É obrigatório, é um código de conduta, eles têm que fazer isso, eles têm que viver nessa vida de matança. A não ser que peçam trégua, só que a maioria não pede trégua, porque a maioria considera isso uma honra. Então, o Gjorg, ele foi vítima disso. O irmão dele foi morto pela família adversária, e essa família adversária, eles já estão em luta há muito tempo, já foram 44 mortes de ambos os lados, e o Gjorg tem que matar um cara da família adversária, ele é obrigado a fazer isso. Lembrando também, uma coisa interessante, por isso que algumas das edições desse livro vêm com uma camiseta estampada, uma camiseta tipo, na capa. Quando a pessoa morre, eles tiram a roupa da pessoa e colocam
tipo num varal, no caso aqui tava falando na parede, e com o sangue da pessoa. Quanto mais o tempo vai passando, o sangue vai se desgastando ali. E eles consideram que o morto está clamando pela vingança. Então o Georg já está num ponto, quando a história começa, que ele já passou muito tempo depois que o irmão dele morreu para se vingar. E a família dele fica só cobrando que essa vingança seja feita. E é aquele tipo de história que começa ao contrário, né? Você começa com o clímax já da história. E aí o Georg vai lá, mata esse cara, tem todo um ritual, eles têm que virar a cabeça do cara, botar a arma em cima da cabeça dele. Ele anuncia, chega anunciando pra todo mundo, olha, eu matei. E aí acontece o velório do cara, o Georg tem que participar, ir pra casa do cara que ele matou, participar, comer junto com a família do cara que ele matou. E assim, é uma situação muito constrangedora, pra não dizer trágica, sabe? Na verdade, todo o sistema aqui no livro, o canon é bem descrito aqui. E essa vendetta, ela pode começar de várias maneiras. Uma das maneiras que eu citei foi essa do hóspede, que foi como começou a do Georg, mas pode começar de outras maneiras, simplesmente uma morte mesmo. Se eu matei alguém da sua família tem que matar alguém da minha, e vice-versa. E são várias questões que são feitas aqui no livro, e que são resolvidas pelos juristas, que são chamadas de exegetas do canon, e você vai ver as situações mais absurdas possíveis, e que na maioria das vezes a vítima não sai compensado em nada, sabe? Todo mundo sai prejudicado. As famílias vivem num sistema de sangue. E eles... É exigência do canon também que essas mortes sejam feitas com bala, certo? Então a gente vai ver essa história do Georg. E o Georg, quando ele mata uma pessoa, quando você consegue fazer essa morte, a pessoa que tem que matar e a pessoa que pode morrer, ela fica com a marca preta, certo? Na roupa. E aí o Georg matou, então, a pessoa que tinha que matar, e agora ele tem que pagar uma dívida num lugar que é como se fosse o castelo daquele lugar. Não é bem um castelo, mas é onde vive o chefão daquele lugar lá. E ele vai num caminho, numa viagem longa pra caramba, e a gente vai acompanhando ele até chegar lá. Quando ele chega lá, tem vários iguais a ele, que também tiveram que matar por suas famílias. E aí a história muda de plano, e a gente vai conhecer um casal que veio da cidade, não lembro se é na capital, mas é da cidade, né? Da civilização, vamos dizer assim. E um deles é um escritor, que é o Bessian. E é um dos caras mais babacas da literatura que eu já li na minha vida, cara. Esse cara é muito babaca. E ele vem com a esposa dele, eles são recém-casados. Eles vão passar uma espécie de lua de mel ali naquele lugar da Albânia, nas montanhas. E ele é escritor e ele é super encantado com o canon, sabe? Um cara muito sem noção. Sabe aquela pessoa que ama tragédia até acontecer com ela? Ele ama ver a tragédia de longe, mas quando tá lá não quer viver, sabe? Então ele quer conhecer, quer mostrar pra esposa dele, porque ele acha que vai ser tendência levar a mulher numa lua de mel pra ficar hospedado na casa dos outros, porque sabe que se ele se ferrar na casa dos outros, a pessoa vai ter que ficar no sistema de vingança por ele. E o hóspede, né, pra essas pessoas dessas aldeias, é que nem um semideus mesmo, né? Várias vezes o Ismael Cadaré vai fazer comparação com os gregos, com Homero, comparando como é que eles veem as coisas, como é que eles veem o hóspede. E umas coisas assim muito bizarras, gente. Tipo, isso acontece até hoje na Albânia. Eu vou até deixar uma reportagem aqui embaixo para vocês verem a situação. Tem pessoas que estão há 10 anos dentro de casa trancadas, não podem sair, porque se sair são mortas por outras famílias adversárias. É uma situação muito triste que essas pessoas vivem e o Estado não consegue interferir nisso. Eu imagino, talvez hoje já tenha abrandado um pouco essa matéria antiga, mas a situação é feia, bem feia mesmo. E aí, inclusive, esqueci de falar, né, que uma das coisas bem importantes da história é o tal da beça. A beça é um período que você tem de 30 dias depois que você matou, depois que você fez sua parte da vendetta, que você tem que a família adversária não pode te matar. Então o Gerjog, ele tá nesse tempo de beça em que as pessoas não podem matar ele. Depois que passar esse tempo de beça, ele tem que ficar num lugar próprio para esse tipo de pessoas. Tem um nome para as pessoas que tem que matar, que eu esqueci agora o nome complicadinho. Ele tem que ficar enclausurado em um lugar lá só para os assassinos. E ele tem que ficar lá pro resto da vida. Se ele quiser sair, provavelmente ele vai ser morto. Eles têm que viver essa vida, o resto da vida assim, fugindo para não serem mortos.
E aí é uma situação muito triste, né? E a Bessie é esse momento que eles não podem ser mortos. A lei cobre eles, a lei do canon cobre eles. Eles não podem ser mortos durante a Bessie. Se alguém matar, dá um BO lá pra eles. E aí, como eu disse, tem esse casal que tá vindo ali, que é a Diana e o Bessie. E a Diana é uma moça comum, tipo assim, gente boa, ok, muito bonita, cabelo castanho, olho claro, que tá indo pra lá com ele. Eles estão indo numa carruagem de preto, de veludo. O Ismael Cadera fala isso várias vezes no livro, então não tem como esquecer. E o Bessie é aquele cara deslumbrado. Ai, como é lindo, Canum, né? Todo mundo morrendo, né? Lindo, parabéns, parabéns. E aí o cara tá achando tendência um sistema de morte ridículo que acontece no país dele. E aí, assim, é ridículo essas cenas que ele vai ficar exaltando o Canum e como o Canum é isso, como o Canum é aquilo. E, tipo assim, deslumbrado de fato. E a esposa dele tá tentando, tipo, encarar aquilo com normalidade, sabe? Tipo, ah, beleza, você acha isso legal? E ela, tipo, sabe? Aquela situação constrangedora. E eles chegam lá naquela localidade, eles vão acompanhar vários procedimentos que acontecem lá. E em um determinado momento da história, o Georg, a Diana e o Bessie, eles vão se encontrar em certo momento da história. E aí, nesse momento, o Georg e a Diana, eles vão causar uma impressão um no outro. E aí, né? E aí eu não posso contar mais. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não vão achando que esse livro é um livro clichê, sabe? Ele é um livro muito real. E por isso que eu falei que eu fiquei despedaçada. Mas o que eu gostei desse livro, além dessa história, que o enredo é muito bom, é porque o Ismael Cadara escreve maravilhosamente. A escrita dele me prendeu desde o começo. Ele tem aquela escrita que eu gosto, que é uma escrita com aspectos sombrios, sabe? Que descreve as coisas de uma maneira, tipo, dilacerante. Infelizmente, esse livro eu peguei na biblioteca de onde eu estudo, tá? Não é meu. Então, eu não pude fazer marcações para poder achar que faça uma frase para vocês. Então, vou pausar o vídeo para achar alguma frase que possa demonstrar o que eu estou falando. Mark sabia que o mecanismo da morte se encontrava ali, erigido desde tempos imemoriais, um antiquíssimo moinho que moía noite e dia, e cujos segredos ele, como feitor do sangue, conhecia melhor do que ninguém. Entretanto, isso não ajudava a exorcizar aquela sensação de alheamento. Então, como que para se convencer do contrário, ele se põe a percorrer em pensamento todos os sentidos daquela imensidão fria que em seu cérebro se espraiava como uma estranha configuração, algo intermediário entre o mapa e a toalha posta na mesa para um almoço fúnebre. Falando um pouco sobre o final do livro, só que sem dar spoilers, por vezes você passa a se perguntar, né, se o Bessian não seria aqui uma maneira do próprio Cadaré se enxergar falando sobre essa história. E tem um momento assim que lava a alma da gente, é lá na página 180, que um médico, que não é bem médico ali naquele lugar, vai, tipo, esfregar na cara do Bessian, que a gente quer esfregar o tempo todo, que ele, tipo assim, ele é um oportunista, sabe? Que ele vê toda aquela situação porque ele não vive aquilo. E eu vou ler aqui pra vocês. Os livros do Senhor, a arte do Senhor, cheiram a crime. Em vez de fazer alguma coisa por estes montanheses desgraçados, o Senhor assiste à morte deles. Busca nesta morte temas ardentes, encontra nela a beleza para alimentar sua arte. Não vê que essa beleza mata. O Senhor me traz as lembranças daquelas salas de teatro dos palácios dos nobres russos, em que o palco é amplo a ponto de permitir apresentações com centenas de atores, ao passo que a plateia é tão pequena que só comporta a família do príncipe. O Senhor se assemelha a esses aristocratas, leva um povo inteiro a representar uma tragédia sangrenta, enquanto assiste de camarote e faz pilheria junto com sua dama. O Georg aqui também ele é comparado pelo autor com Hamlet, né? O Hamlet montanhês. E, poxa, eu gostei tanto desse livro e tem algumas coisas que eu esqueci de falar, com certeza. É nessa hora que eu lamento não ter flags para ter marcado que eu gostei. Porque não ter podido usar flags. Porque tem muitas partes incríveis, né? Quando eles falam que as crianças que nascem aqui
E quando elas nascem, eles falam que viva muito e que morra de tiro. Mas as coisas assim, bem bizarras de saber que acontecem na vida real. Enfim, espero que tenha despertado o interesse de vocês. Foi uma coisa assim, essa resenha foi bem do nada mesmo, não me planejei muito pra fazer. Esse livro não tem cenas sexuais. Eu diria que ele é um livro mais 14 por causa da violência que tem nele, conta dos assuntos serem bem adultos, sabe? Mas, no geral, não tem nada demais, assim, que me incomodou. Pra ele, eu vou dar um 4,8 de 5 e um favorito. Eu amei esse livro. De verdade, quero muitas outras coisas do Cadaré. Quero ler Os Tambores da Chuva, que é um dos livros mais famosos dele. E queria que a Companhia das Letras fizesse o favor de reeditar as obras dele com edições mais decentes. Oi, gente, então, fiz tão na pressa a resenha que acabei esquecendo de citar uma coisa que eu acho bastante importante. Enquanto eu ia lendo o livro, eu peguei várias frases, vários textos que eu gostei e coloquei lá no Scooby, né, quando eu ia atesando histórico de leitura. Mas eu esqueci de falar porque que o nome do livro é Abril Despedaçado. É por conta que a beça do Georg, né, esse momento que ele mata esse cara, se passa de março para abril. E a beça dele termina em 17 de abril. Então, por isso que é abril despedaçado, porque literalmente o abril dele se despedaça, né? A partir daquele momento ele vai viver à mercê da morte o tempo todo. E ele mesmo fala isso no iniciozinho do livro. É que o abril sempre é um mês de tantas coisas, mas para ele especificamente seria um abril despedaçado. E de verdade, eu me apaixonei por esse autor, gostei muito da escrita dele. É por isso que eu vim falar aqui para vocês. Espero que gostem. Deus abençoe.